Oi, gente, tudo bem? Primeiro eu queria pedir desculpa para vocês pela demora. Ainda estou sem computador e acabei perdendo todos os meus arquivos. Perdi os slides que eu tinha feito. Eu vou acabar usando aqui os slides do semestre passado. Eu sei que não é o ideal, mas daí qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, por favor, venham falar comigo. Eu estou gravando pelo celular, então não sei se vai ficar muito bom, mas eu vou tentar aqui, senão vai demorar mais ainda e atrasar as aulas. Começando lá então a estrutura do sistema portal. Ali no intestino a gente vai ter aqueles vasos que vão captar aquilo que está sendo absorvido pelo intestino. Então a veia intestinal ali ela vai ir para a veia mesentérica, levando esses nutrientes. E a mesentérica, que está vindo ali do intestino, vai se juntar com a veia esplênica, que vem do baço. As duas juntas formam a veia porta. A veia porta vai entrar no fígado e vai se dividir em várias veias que vão ir para os hepatócitos. Então a estrutura básica do fígado são lóbulos hepáticos. O fígado é formado por vários lóbulos, que ali na figura está representada um lóbulo hepático, que tem a veia central ali no meio e as estruturas em volta dela. Então essa veia portal, a veia porta que está entrando no fígado, se divide e vai várias veias para cada lóbulo hepático. Depois essas veias elas vão se juntar no meio ali da estrutura, formando a veia central, e todas as veias centrais dos lóbulos hepáticos se juntam no final, formando a veia hepática, que depois desemboca na veia cava, que vai lá para o coração. Como que é a estrutura então desses lóbulos hepáticos? Aqui a gente tem um representado. Eles são formados basicamente por placas de hepatócitos, que são as células principais ali do fígado. Então ali no meio, em rosa, aquelas células são a representação dos hepatócitos. Elas estão juntas formando essas placas. E no meio delas a gente tem o canalículo biliar, que é onde vai ser jogado a secreção que elas estão produzindo. Em volta delas a gente tem aquele espaço de Disse, que está em branco. Esse espaço de Disse ele é composto por linfa e ele está se comunicando com o sistema linfático. Então a gente tem ali aqueles vasinhos linfáticos ali, que depois desembocam no ducto linfático. Então, espaço de Disse em contato com a linfa. Em volta dessa estrutura, a gente tem essas células endoteliais, que estão fazendo esse revestimento dessa estrutura. Junto com as células endoteliais, a gente vai ter algumas células de Kupffer espalhadas. Essas células de Kupffer são células do sistema imunológico e elas são responsáveis por fazer a defesa do conteúdo que está chegando ali no fígado. Então lembra que eu tinha dito que a veia porta vai trazer o sangue para o fígado, e essa veia porta ela está trazendo o sangue que veio lá do intestino. Então, como o intestino é um local de bactérias, que tem bastante bactérias, às vezes pode vir alguma coisa junto com os nutrientes que pode causar uma infecção. Então o sangue que traz esses nutrientes do intestino, ele vai para o fígado, onde tem essas células de Kupffer que vão meio que filtrar todo esse conteúdo que está vindo do intestino, para não permitir que isso vá para o resto do corpo. Agora, em volta ali das placas de hepatócitos, a gente vai ter esse espaço chamado de sinusoide. Os sinusoides eles vão conter esse sangue que está vindo da veia porta, e eles vão receber também sangue vindo da artéria hepática. Então perceba que eles estão recebendo sangue venoso e sangue arterial. Esse sangue ele vai confluir ali para o meio. Enquanto ele passa pelas placas de hepatócitos, vai ter uma troca. Esse sangue ele vai passar pelas células endoteliais, vai ir para o espaço de Disse, e do espaço de Disse vai ter a troca ali com os hepatócitos. Depois ele conflui ali para a veia central, e como eu tinha dito, as veias centrais de todos os lóbulos hepáticos se juntam depois, formando a veia hepática, que depois vai para a veia cava. Como eu tinha dito no início, os hepatócitos eles vão secretar uma substância ali nos canalículos, e essa substância vai ir por esses caninhos até chegar ali no ducto biliar.
o ducto biliar vai lá para a vesícula biliar, onde essa substância vai ser armazenada e depois jogada lá no duodeno durante o processo de digestão. A estrutura do hepatócito, que é aquelas células ali do meio que estão formando as placas. A gente vai ter 3 membranas dessa célula. Primeiro a membrana basal lá em cima, que é onde tem as microvilosidades. Essa membrana ela é a que está em contato ali com o espaço de Disse, ou seja, é onde está acontecendo a troca de substâncias, das substâncias que estão vindo lá do sangue, da veia porta. A gente vai ter uma membrana lateral, que é essa que fica entre os hepatócitos, e a gente vai ter uma membrana apical, que vai também estar entre os hepatócitos, mas vai existir uma distância ali, vai se formar um orifício no meio, que nada mais é do que o canalículo biliar, ou seja, a estrutura do canalículo biliar, que é onde vai ser jogado a secreção, ela é formada, a parede do canalículo é a membrana apical dos hepatócitos. Então aqui na imagem fica melhor de entender, a gente tem as placas de hepatócitos ali no meio, e na imagem está cortado, mas é como se tivesse vários hepatócitos um em cima do outro ali. Então o canalículo não estaria aparecendo. O canalículo estaria no meio de vários hepatócitos que estão um do lado do outro. Falando agora dessa substância então que os hepatócitos vão secretar ali nos canalículos. Ela é chamada de bile e ela vai conter ácidos biliares, que são uma substância que vai ajudar no processo de digestão das gorduras. Então, quando a gente está em processo de digestão, essa bile vai ser secretada lá no duodeno e os ácidos biliares que estão presentes nela vão ajudar a separar a gordura em pedaços menores para que fique mais fácil para as enzimas digerir. Além disso, a bile ela vai servir como um meio de excreção de produtos, ou seja, quando o corpo está nos processos metabólicos dele, ele acaba gerando produtos que precisam ser eliminados do corpo e o corpo usa a bile como esse meio de excreção. Os principais são a bilirrubina e o colesterol. Depois a gente vai falar especificamente sobre cada um. Então essa substância contendo esses ácidos biliares, a bilirrubina e o colesterol, vão ser jogados ali pelos hepatócitos nos canalículos e essa substância vai fluir ali pelos canalículos até chegar no ducto biliar, que depois vai levar essa substância para a vesícula biliar, onde vai ficar armazenada, e no processo de digestão, quando a gente está comendo, essa substância vai ser jogada no intestino. Ao longo desses canalículos, a gente vai ter células na parede, chamadas de colangiócitos, que são células responsáveis por secretar e reabsorver algumas substâncias. Então, o que é o importante de saber disso? Que os hepatócitos, o que eles jogam ali nos canalículos biliares, não é o produto final, ou seja, não é a bile pronta. É uma secreção que ainda vai sofrer algumas modificações ao longo do caminho dos canalículos biliares. Então, esses colangiócitos secretam e reabsorvem algumas coisas, tanto água quanto eletrólitos, entre outras coisas. E daí sim a gente vai ter a bile final formada. Ao longo desse processo, dessa passagem dela pelos canalículos. Depois ela vai para o ducto biliar e é armazenada lá na vesícula. Falando agora da formação e excreção da bilirrubina, que é esse produto que precisa ser excretado do corpo. A gente sabe que as hemácias elas são produzidas lá na medula e elas têm uma duração de aproximadamente 120 dias, ou seja, depois que elas atingem 120 dias de vida, elas precisam ser eliminadas porque novas hemácias vão ser formadas. Como que funciona esse processo de destruição das hemácias? As hemácias vão ser transformadas em heme, depois a heme se transforma em biliverdina, e a biliverdina se transforma em bilirrubina não conjugada, que é chamada de bilirrubina indireta. Essa bilirrubina não conjugada, então, ela é um produto do metabolismo das hemácias, e ela está no sangue. A importância disso, entender que quando a bilirrubina indireta está elevada no sangue, quando a gente faz exames clínicos e dá uma bilirrubina indireta elevada, isso significa
que muitas hemácias estão sendo destruídas. Essa bilirrubina indireta que está no sangue, ela vai ir lá para a cava, vai entrar nos hepatócitos, e dentro dos hepatócitos ela vai ser conjugada com outras coisas, ou seja, ela se junta com outras substâncias e forma a bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina conjugada, que está dentro dos hepatócitos, é chamada de bilirrubina direta. A bilirrubina direta, ela vai ser jogada pelos hepatócitos dentro dos canalículos biliares, para ser excretado lá pela bile. A importância disso, saber que quando a bilirrubina direta está elevada no sangue, significa que o hepatócito não está conseguindo jogar a bilirrubina direta para dentro dos canalículos. Isso é sinal de obstrução dos canalículos. Então é importante a gente saber diferenciar. A parte principal aqui que a gente tem que entender de bilirrubina é quando a gente pede exames de bilirrubina, exames de sangue. Bilirrubina indireta elevada é sinal de alta destruição de hemácias. Bilirrubina direta elevada é sinal de obstrução dos canalículos biliares por conta dos hepatócitos não estarem conseguindo fazer essa excreção ali para dentro dos canalículos. Depois que essa bilirrubina direta é jogada nos canalículos, ela está formando a bile ali, a bile vai ser jogada no duodeno, então vai ir esse conteúdo lá para o intestino. No intestino, a bilirrubina conjugada ou direta sofre ação de bactérias, formando o urobilinogênio, e esse urobilinogênio ele pode ou ser excretado pelas fezes, ou ele pode ser absorvido de novo pelo intestino, e depois que ele é absorvido de novo, ele pode ou voltar para o fígado, ou passar pela filtração renal e ser excretado pela urina. Mas isso não tem tanta importância, foca mais nessa coisa de bilirrubina indireta e direta e saber diferenciar as causas da elevação dela. Agora a formação dos sais biliares, que são os sais que vão ajudar no processo de digestão de gorduras. Eles são formados a partir do colesterol. E como que funciona isso? O fígado ele é responsável por produzir cerca de 70% do colesterol do corpo. Então 30% vem do que a gente come, que é de origem animal, que contém colesterol, e 70% é o próprio fígado que vai produzir. Dentro desses 70% de produção endógena, 20% desse colesterol vai para o sangue, transportado por lipoproteínas, então aquilo que a gente estuda em bioquímica, dos LDL, HDL, VLDL, e 80% vão ser usados para produção desses sais biliares que vão ajudar na digestão. Esse processo de formação, como que é? Então, lá dentro dos hepatócitos está acontecendo isso. A gente vai ter colesterol que se transforma em 7-hidroxicolesterol, e a partir disso, esse 7-hidroxicolesterol ele pode se transformar ou em ácido cólico ou em ácido quenodeoxicólico. Essas duas substâncias, elas podem se juntar ou com glicina ou com taurina. Daí a gente vai ter a formação do ácido glicocólico ou do taurocólico, ou se seguir o outro caminho, do ácido tauro ou glicoquenodeoxicólico. Não precisa ficar guardando esses nomes, é só entender que pode ter esses dois caminhos e entender que ali dentro dos hepatócitos a gente vai ter a formação desses ácidos, que são os ácidos que são os sais biliares primários. Esses sais biliares primários vão ser jogados na bile dos hepatócitos ali para os canalículos, que vai ser armazenado na vesícula biliar e jogado no duodeno. Quando tiver no duodeno, que é o intestino, daí esses sais biliares primários vão passar por uma ação bacteriana ali do intestino e se transformar ou no ácido deoxicólico ou no ácido litocólico. E esses são, que está em rosa, escrito ali na imagem, são os sais biliares secundários. Qual que são as funções dos sais biliares quando eles estão lá no intestino? Então, quando eles estão em concentração elevada, eles tendem a formar micelas, ou seja, eles vão se agrupar, deixando a parte apolar deles para dentro e a parte polar para fora, em contato ali com as substâncias do intestino.
Ou seja, eles tendem, essa parte de dentro, a polar, vai acabar pegando partes de gordura e deixando no meio deles. Essa parte polar, então, vai recobrir esses produtos de digestão e a parte polar vai ficar projetada para fora. Isso vai ajudar a quebrar esses pedaços de gordura que vão ter ali no intestino. Então ele não está digerindo, não está tendo quebra de ligação química, mas é uma coisa mais macroscópica mesmo. Pedaços de gordura estão sendo quebrados em pedaços menores. Isso vai ajudar aumentando a área de contato ali das gorduras, para que as enzimas que vão digerir essas substâncias consigam agir de forma mais efetiva. Então ali na primeira parte da imagem a gente tem essa formação das micelas, acontecendo esse processo de emulsão, e daí depois a gente vai ter a digestão pelas lipases, que são as enzimas responsáveis por digerir, por quebrar essas ligações químicas e gerar os monoglicerídeos, que vão ser as estruturas que vão ser de fato reabsorvidas ali nas células intestinais. Então essa é uma das funções dos sais biliares. Qual que é a outra? Depois que já está digerido, que a gente já tem os monoglicerídeos, os sais biliares que ficaram ali no intestino, eles vão ajudar esses monoglicerídeos, formando novas micelas, mas dessa vez não vai ajudar a emulsificar, vai ajudar a transportar para a membrana, onde tem as microvilosidades. Então ele ajuda a transportar ali para as microvilosidades dos enterócitos, e depois que tem a absorção pelas células intestinais dos monoglicerídeos, os sais biliares voltam a ficar ali no lume intestinal para ajudar nesse processo de novo. Depois que esses monoglicerídeos entram ali nos enterócitos, eu não vou entrar em detalhes disso porque vocês veem isso em bioquímica, e eu não lembro de ter tanto essa parte na prova de físio, mas só para saber, né, que os monoglicerídeos eles entram nas células intestinais e depois eles vão formar triglicerídeos de novo, ou seja, vão formar novas cadeias grandes que vão se juntar com proteínas, formando os quilomicrons, e o quilomicron vai ser jogado lá no sistema linfático, e a partir do sistema linfático é que ele volta pro sistema sanguíneo. Agora falando do transporte dessas substâncias lá nos hepatócitos, como que vai funcionar? Aqui a gente tem um hepatócito representado e a gente tem vários transportadores nessas membranas que vão auxiliar no transporte tanto do espaço de Disse ali para dentro dos hepatócitos, quanto dos hepatócitos para dentro dos canalículos. Então tem vários transportadores. Eu não acho tão importante vocês ficarem decorando o nome desses transportadores e o que cada um transporta. Também não lembro disso cair na prova. A importância é só saber que existem eles. Então cada coisa que vai ser transportada vai passar por um transportador diferente. A gente vai ter ânions, cátions passando, vai ter a bilirrubina direta e indireta, entre outras coisas que vão passar ali. A principal coisa que a gente precisa guardar é que a gente tem essas proteínas ABC, que são uma superfamília de transportadores, e como elas vão utilizar ATP, isso que é o importante a gente entender, que elas vão usar ATP para mandar algumas substâncias contra gradiente. Então elas vão gastar energia. Isso é importante porque quando o fígado está em isquemia, vai faltar oxigênio, então a produção de ATP vai ficar deficiente, e com o ATP deficiente, esses transportadores não vão conseguir funcionar direito. Então o transporte ali dos hepatócitos não vai estar funcionando bem. E isso vai se refletir na bilirrubina direta. Lembra que eu tinha dito que a bilirrubina direta ela vai se acumular no corpo quando o fígado não estiver conseguindo jogar ela para dentro dos canalículos biliares? Então a isquemia ela vai causar isso também, porque por falta de ATP, os transportadores que jogam essa bilirrubina direta para dentro dos canalículos não vai estar funcionando direito. Essa bilirrubina direta vai se acumular.
Então isso também tem importância clínica. De fígado era isso então, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar para mim. E desculpa aí de novo pela demora nas aulas. Acho que essa semana ainda eu consigo gravar as outras, tá? Até mais.